imitação, a um plágio, no fundo, também da dedicatória deste último livro, chamado Da Estupidez, quando eu dedico a Flaubert e digo a Flaubert por outras razões. E deixo assim a coisa também... não vale a pena dizer isso. Aqui até se podia falar também porque é que eu dediquei o livro Da Estupidez a Flaubert. Ora, quem leu Bouvard e Pécuchet fica logo a saber mais ou menos porquê, porque justamente... E quem leu L'Idiot de la Famille, do Sartre, quer dizer, fica a perceber porque é que eu dediquei a Baudelaire. Eu tenho a impressão que talvez com a leitura deste meu romance, eu gostaria que este meu romance tivesse uma importância tão grande na literatura portuguesa como no fundo das Viagens na Minha Terra do Garrett tiveram na literatura do século XIX, que eu acho que é um romance extraordinário, uma obra-prima. Enfim, logo eu pôr Albert de Garrett pelas razões óbvias. Talvez nem todas as pessoas acham que seja tão óbvias como isso. Ora, vou tentar ler com muita calma a cena número 1, que é o começo do romance. Cena 1. Há tantos anos que ando para escrever este livro. Para dizer a verdade, já o escrevi pelo menos 2 ou 3 vezes, na arreitada consciência dos dias desflorados. De cada vez é um outro livro que as palavras, sendo as mesmas, tecem figurações imprevisíveis quando expostas ao acaso da memória e ao arbítrio do tempo. Mas ultimamente, quando me ponho a pensar numa possibilidade de romance baseado na experiência que foi minha em terras alheias e em tempos destituídos, nenhuma trama consegue surdir do caos onde o silêncio se esconde e esguarda. Nenhuma história, por mais pessoal que fosse ou seja, almeja atingir a ilusão de que factos como acontecimentos podem ser escritos na sucessão do tempo que é a própria narrativa. Fico perplexo, incapaz de passado, e então puxo, do mais longínquo de mim em forma de respiração e de ritmo, uma imagem que me inicia nesta aventura, e caio sempre aqui, neste incompreensível silêncio de um mim mesmo que se ignora. Estou, paradoxalmente, em pé e parado. Vejo, já sem nenhuma filosofia nem nenhuma teoria, o que vejo. E vejo que alguém, um homem ou uma mulher, abre a porta e deixa que as pessoas saiam. De pé, fito-os aos que saem. Homens e mulheres agasalhados, e deve ser inverno, que da porta desse cinema-estúdio, alguns em Paris, alguns no traduzido bairro latino, saem compondo o que a modernidade eliminou do sobretudo, sobrevivência agora em forma de palavra. E eu estou de pé, estupidamente, escrevo agora, e olho essas pessoas a saírem, a noite lá fora, no fórum onde me encontro, e as luzes, os reclames, o hall que dá para o cinema, toda uma metamorfose da ideia que se faz do artifício, e lembro-me, subitamente, de Baudelaire. Que faço ali? Que faço aqui? Olhos que passam, devem ser umas 6 horas da tarde. A tarde é noite. Acabou, sem dúvida, mais uma sessão. É inverno, sinto que sei. E depois? Depois as pessoas, homens e mulheres, passam, abandonam o quente da sala e eu de pé, sozinho, olho, sem saber muito bem o que fazer da repetição como estratégia estilística ou mesmo retórica. Este é o começo deste romance. Nada mais se impôs à dorida consciência com a ciência capaz de organizar um começo. Eu próprio, confesso, para aqueles que não me conhecem, ignoro que seja um começo. Já do fim, temo as suas mais improváveis e severas consequências. Que grande alívio, contudo, ter começado. Ter chegado aqui, a este lugar de palavras, a este lugar da experiência, porque não ontológica, sem desprimor para o pensamento dito e querido, ocidental. Não acidental. Reli o que acabo de escrever. Fui leitor.
Serei alguma vez autor do que quer que seja? Tenho 40 anos e escrevo. Dediquei 20 anos da minha vida à poesia. Penso que dei o salto, isto é, que por mim passou não só a criação, como o próprio sopro da cultura. Ninguém até agora me leu. Claro que busco soluções para a angústia que não é ter ninguém nesse outro lado da aventura, e digo-me como penso em todos aqueles que foram originais e se perderam sem tempo no tempo dos outros, anos mais tarde, como vingança da história dita literária. Mas a evocação não é suficiente para me apaziguar. Não que busque a glória, sei perfeitamente bem o papel do que, não sendo arte, se assemelha de muito perto a uma existência, mas trata-se sobretudo de uma questão de vida ou de morte. Não posso continuar por mais tempo nesta inexequível solidão. Preciso dos outros. Nem sequer uma fraqueza da minha parte, mas antes a assunção do que de mais vivo me vive e jaz dentro como uma voz, um apelo ou uma chama. Preciso, para continuar minha aventura, que é viver escrevendo, que é escrever vivendo, do sinal dos outros como resposta à novidade de percepção que procuro em cada passo proferido e dado. Não tendo a verdadeira aventura, leitores, pensei, por que não tentar o romance? É o que se vende, logo é o que chega às mãos de milhares de contemporâneos. Talvez aí eu consiga um público, pensei, talvez através da história e das pequenas histórias, que é o supremo logro das crianças que teimam em não crescer para poderem viver o homem como homens, eu consiga levá-los, pelo engodo da curiosidade, a esse espaço sem história, que é o da palavra. Apetece-me quase dizer poética, mas tenho que ser lúcido. Em estado ela própria de história, mas outra, de que ninguém fala, ou de que só alguns suspeitam em horas de metabolismo sensual. Prometo não ser chato. Não trazer ao simulacro textual uma impertinente questionação ou mesmo uma duvidosa teoria do contemporâneo em disfarce de profundidade ou de transcendência. Dar-vos-ei factos e acontecimentos, peripécias vividas pelas palavras mais comuns da sociedade, com alguma até elegância, para que se pense que se está frente a uma obra de arte. Ah, sim, esse meio termo, essa felicidade que é a sintonia do autor com os demais componentes da tribo, arquitetando nos leitores, porém, a ilusão de uma cultura. Seriamente, e é a pergunta mais angustiante que me dilacera, estarei à altura da mediocridade? Espero que sim. Que não vejo a minha salvação, até como homem, sem ser no seio da humanidade a que pertence, tantas vezes, sem saber como. Dizia, todas as vezes que começo este relato, vejo-me em Paris, numa transversal à rua Soufflot, diante de um cinema, a tarde já escura, umas 6 horas, e sobretudo sinto o silêncio impossível, pois com certeza absoluta carros passam e o barulho de pneus tem que se fazer ouvir na realidade do que aconteceu, embora seja o silêncio e a luz o que esteja agora a sentir que nesse momento sentia, quando de pé e jovem homem eu olhava, como num sonho, e vi alguém a abrir a porta, e depois pessoas apareciam, vestidas com roupas nitidamente da estação do inverno, que saíam umas atrás das outras, como se a câmara fosse lenta, ou como se ver relevasse de outro princípio ou de outra condição. De pé, ignoro se espero alguém, antes tenho a impressão vaga e dolorosa que vinha este introdutório ponto da narrativa para testemunhar um acontecimento sem relevância nem significado, ou tão só para trazer o espetáculo à súbita consciência de quem deseja efetivamente ser leitor. Não me perguntem porquê. O que mais me atrai nessa atitude de quem contempla uma cena trivial do cotidiano citadino não será o aspecto simbólico, que sempre detestei mesmo quando me deixo seduzir pelas suas malhas mais prementes, mas o facto de sentir que era fundamental
para a existência deste livro ter começado assim. De tal maneira, e não quero de maneira nenhuma assustar o desprevenido leitor, a quem prometia secura dos acontecimentos para que depois se exponha à liberdade de os julgar em perspectivas únicas e sempre universais, que quase me parece, agora, possível ficar para sempre aqui, remoendo sem tristeza nem excessivo contentamento o simples facto de ter já uma existência, seja ela precária ou desprovida de uma mais rica significação. Não que o problema seja simples, nem de fácil resolução, pois que, como penso, a verdadeira existência, segundo filósofos de alguma nomeada, só caberá quando o que já se der a conhecer. Desculpem, só caberá quando o que já é se der a conhecer. De outra maneira, e para que se acabe definitivamente com a ideia, a malícia, para quem souber realmente ler do começo, aí estava eu especado e atônito diante das luzes que bordejavam nesse cinema, e eu, um jovem homem, não mais de 22 ou 3 anos, olhando ocidentalmente as pessoas que de súbito se puseram a sair dessa sala ventre aquecido pelo conforto da civilização, que a cidade subitamente é Paris e não poderia ser outra, que outra não vivi, com essa idade e nesse tempo. Como num sonho olho, a alguns metros de distância, a distância em metros que me separa da porta desse começo, e sinto que haverá alguns uma razão, possivelmente oculta e possivelmente escondida, incapaz até de língua e por isso não completamente da essência e da condição da razão. A tarde fria, sobretudo o frio no rosto e nas mãos, e as pessoas civilmente saem, aparecem e depois desaparecem na cidade como fachos de uma outra luz ou chama que não se vê, mas de que se suspeita. Gente, europeus, para ser mais preciso, e tendo em conta as referências, possivelmente alguns franceses e alguns estrangeiros, ou uma maior parte de indígenas e alguns, como eu, que vejo e escrevo, estrangeiros. Suporta a língua com afabilidade e contenção a realidade? Ou melhor, já que a pergunta irrompeu viciosa e imatura, suporta a realidade uma qualquer manifestação de uma qualquer das línguas que prevalecem no conluio sempre arbitrário e convencional da humanidade? Paris. E eu estava ali, frente à casa de espetáculos, um estúdio, que era como então se dizia, embora noutra língua, sem saber o que fazer, nem se correspondia a algum saber mais obscuro e dídimo esse estar. Paris. E a própria palavra, depois já de tantos anos, se esfarela como impossibilidade de invocação, apenas um sideral e sublime som. Paris. Sem cidade, nem sequer conceito. Sem gente, nem casa de espetáculos. Paris. Esse agora menos que som, soando falso, como a mentira que se viveu nos confins, sem memória do tempo. Mas chega tanto baleio.